Bom, o mais importante sobre o fórum da Omicron que o Ministério da Saúde está realizando agora e as outras novidades sobre a Omicron, acho que para o leitor interessa, é que, na verdade, não há novidade nenhuma. A variante da Omicron, a variante Omicron, ela não mudou as orientações sobre o nosso comportamento. Ainda é importante você tomar as suas 2 doses de vacina, ainda é importante você tomar a dose de reforço quando chegar a sua vez, ainda é importante tentar ficar em casa, evitar aglomerações, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel, etc, etc. A Omicron não mudou absolutamente nada disso. Agora, no fórum que ainda está acontecendo, organizado pelo Ministério da Saúde, a pesquisadora Ana Carolina Marinho, ela publicou, disse algumas recomendações com a Omicron, e ela continua dizendo, a dose de reforço é fundamental, e essa variante Omicron, ela pode apresentar, ela tem apresentado um escape da neutralização das variantes em relação às variantes anteriores, para poder infectar as pessoas, mas ainda protege contra a doença grave. Então, na verdade, a variante Omicron não mudou o que você, como indivíduo, deve fazer. Você ainda deve se vacinar, usar máscara, etc. Essas orientações não mudaram. Voltando agora para a entrevista da doutora Ludmila, é importante o nosso leitor entender o que a Ludmila o que a doutora Ludmila quis dizer quando ela fala desse possível colapso da saúde. A doutora Ludmila já chamou a atenção para um possível colapso no sistema de saúde, não por causa da elevação no número de casos, na multiplicação do número de casos, mas na população em geral, mas por causa do afastamento dos profissionais de saúde. Você tem aí um outro gargalo. Não é que nós vamos ter aí um grande aumento na quantidade de leitos ocupados, da mesma maneira que a gente teve na segunda onda no ano passado. O que ela está prevendo é que a variante Omicron, pela sua alta transmissibilidade, está infectando profissionais de saúde, que evidentemente são todos triplamente vacinados, e é nesse déficit dos profissionais de saúde que pode acontecer o colapso. Acontece, Cláudio, que eu consultei hoje, inclusive por sua orientação, várias secretarias de saúde e o CONAS, e não é necessariamente esse cenário que a doutora Ludmila Ajar alertou, que eles estão pintando. Vamos para o relato mais gráfico do CONAS. O CONAS, para o leitor que ainda não se lembra, é o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde. Então, ele é formado por todos os secretários estaduais dos 26 estados e aqui do DF. Os secretários têm relatado ao CONAS um rápido aumento dos casos de Covid em trabalhadores de saúde. Ainda que a variante Omicron esteja se apresentando com quadros clínicos com sintomas leves e baixas taxas de internação em leitos de UTI, esse grande volume pode pressionar a rede assistencial do SUS, principalmente na atenção primária e na rede ambulatorial. Segundo o CONAS, a situação é preocupante. Mas nem o CONAS e nem nenhuma das secretarias que eu ouvi estão falando aqui em colapso. Diferentes prefeituras, secretarias estaduais, como a Prefeitura do Rio, outras secretarias, estão tomando algumas medidas para tentar assegurar que esse atendimento não vai ser interrompido. Então, tem redesenho na escala do trabalho, contratações temporárias de profissionais de saúde e assim por diante. Mas, pelo menos, as secretarias que eu ouvi e o CONAS ainda não estão confirmando, Cláudio, essa expectativa de colapso. Muito bem. É porque não dá para errar de novo, né? Eu acho que as pessoas os nossos gestores já devem ter aprendido, né? Depois de tanta tragédia, não é possível, né, que tenhamos de conviver de novo com a irresponsabilidade, com a incapacidade dos gestores públicos, especialmente na área da saúde. Deixa eu colocar um vídeo aqui que eu quero que você comente. Ô, Daniel, o Bolsonaro disse que a Omicron é bem-vinda. Solta o VT, por favor. É a fórmula. O Omicron não tem matado ninguém. O que morreu aqui em Goiás não foi de Omicron, ou com Omicron. Na verdade, ele foi com Omicron, não foi de Omicron. Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões. Acabou falecendo. Agora, o Omicron, que já espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem, que ela tem uma capacidade de divulgar, de difundir muito grande, né? Mas de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal, né? Deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias e não vinculadas a farmacêuticas, né? Dizem que a Omicron é bem-vinda, que pode sim sinalizar o fim da pandemia. De novo essa história, né?
O que E dizer? agora está buscando, né, nessa baixa letalidade do vírus para defender novamente a imunidade do rebanho. Bom, o presidente Bolsonaro atua desde o começo da pandemia como advogado do vírus, porta-voz do vírus e assessor de imprensa do vírus. É um ótimo advogado e assessor de imprensa do vírus, mas nada do que ele fala é verdade. O diretor de emergências da OMS, o Mike Ryan, já respondeu hoje mesmo o que o Bolsonaro falou, provocado por um repórter brasileiro, e disse, olha, nenhum vírus é bem-vindo. Não é porque aparentemente a Ômicron causa doença mais branda que é uma variante bem-vinda, ela ainda mata pessoas. O presidente Bolsonaro talvez deva acreditar que se um diabético é atropelado e morre, mas ele já tinha diabetes, né? E não que ele morreu atropelado, ele já tinha diabetes. Acho que essa é a lógica bolsonarista aí, sempre para defender o vírus. Está aí o diretor Mike Ryan. E outra coisa que o leitor precisa lembrar é que uma variante que transmite para mais pessoas e infecta mais gente, ela tem chances de causar uma nova variante. Sempre que você tem muita gente infectada, foi assim em Manaus, no Reino Unido, ou na Índia, etc, etc. Quanto mais gente você tem infectada, mais chance você tem de produzir uma nova variante. A OMS, outros especialistas disseram que está muito claro, a Ômicron não vai ser a última variante do vírus da Covid-19. Muito bem. Tem um outro aqui, mais uma declaração. Solta essa do Bolsonaro, Daniel, que ele fala que a baixa mortalidade de crianças não justifica a vacinação. Por favor. De 5 a 11 anos, né? Tudo bem, não vou questionar, vamos partir do princípio que os números estão errados. Estão certos? Estão certos. Justifica a vacinação. Agora, vocês estão tendo, eu cobrei ontem do ministro Queiroga da Saúde, a divulgação das pessoas com efeito colateral. Quantas pessoas estão tendo reações adversas no Brasil pós-vacina? Quantas notícias estamos tendo de pessoas, outras, né? Outras que se morreram de... Eu perdi o fio da meada aqui. Quantas pessoas estão morrendo também por outras causas que são acreditadas ao Covid? É a mesma coisa da criançada. Eu falei agora há pouco, chega a criança com traumatismo craniano, vai que ela tem um vírus de verdade, ela também, traumatismo craniano e Covid. E quando falece, o que faz valer na certidão de óbito? Covid. Agora, justifica? Agora, próprios dados da CDC, que tem a ver com a CDC americana, que é a Anvisa americana, que tem a ver com a Pfizer, né? Cada 1 milhão de crianças vacinadas, em torno de 180 podem sofrer de miocardite. E desses 180, 10% vão ter problema sério, talvez precisando até de um transplante ou usar de medicamentos a vida toda. É aquela velha história, não se deve jogar na loteria R$10 para ganhar 2. É isso que parece o que está acontecendo, que eu não posso afirmar, mas muita gente importante fala e comunga dessa mesma ideia que eu estou passando para vocês aí agora. Então, para você, 300 e poucas crianças, eu lamento cada morte, ainda mais de criança, se sente muito mais, mas não justifica a vacinação pelos efeitos colaterais adversos que essas pessoas têm. Por onde começar, né? Bom, o presidente Bolsonaro não prestou atenção na apresentação do Ministério da Saúde quando foi anunciada a nota técnica sobre vacinação de crianças. O secretário de Vigilância, Arnaldo Medeiros, ele disse, a gente publicou no Antagonista, a Covid está entre as principais causas de mortes de crianças de 5 a 11 anos no Brasil. Por que 5 a 11 anos é importante? Porque 5 a 11 anos é a faixa etária que vai ser atendida pela vacina pediátrica da Pfizer, que vai chegar esta madrugada. A Covid mata mais crianças no Brasil do que outras doenças evitáveis por vacinas já mataram em seus picos, como é o caso, por exemplo, do sarampo e outras doenças evitáveis, poliomielite, etc. Então, a Covid está matando hoje mais do que doenças para as quais hoje existem vacinas, mataram crianças brasileiras no passado. Então, a Covid está entre as principais causas de morte de criança. O presidente Bolsonaro talvez não saiba, mas é muito difícil morrer criança. É muito raro morrer criança. É uma grande tragédia quando morre criança. E a Covid é hoje uma das principais assassinas de crianças no Brasil. Mais de 311 desde o começo da pandemia.
O presidente Bolsonaro também gosta de confundir o leitor. Ele adora, Cláudio, falar coisas que ele vai fazer, que ele vai pedir, que o governo já faz. Então, ele está falando assim, eu vou pedir os números sobre vacinação de crianças, sobre efeitos colaterais. Esse monitoramento já existe. A Anvisa, junto com as farmacêuticas, já faz o monitoramento de efeitos colaterais e efeitos adversos. O leitor do antagonista certamente vai se lembrar que na virada do ano de 2019 para 2020, quando estava acontecendo ainda o ensaio clínico da Coronavac, a Anvisa suspendeu o ensaio clínico da Coronavac por ter anotado um evento adverso. Depois concluiu que esse evento adverso não tinha nada a ver com a vacina. Mas então esse monitoramento já é feito, ele já existe, ele já acontece. O Bolsonaro disse que vai pedir nomes de funcionários da Anvisa. Os funcionários da Anvisa falam publicamente no YouTube, igual eu e você aqui. Eles falam com a cara toda, com nome, sobrenome, com GC, para todo mundo, e o Bolsonaro diz que vai pedir os nomes, isso já acontece. Em relação ao CDC, eu estou aqui com o relatório do CDC, do governo federal dos Estados Unidos, o relatório é de 31 de dezembro, a vacinação de crianças nos Estados Unidos começou em novembro, já foram vacinadas mais de 7 milhões de crianças nos Estados Unidos. E o relatório é muito claro, não houve nenhum evento adverso no ensaio clínico da vacina. E não está provado sobre a tal miocardite, que eles adoram falar, não está provado que os casos de miocardite em crianças vacinadas são mais frequentes do que em crianças não vacinadas. É claro que quando você vacina milhões de pessoas, um monte de gente vai ter um monte de coisa. Eu tomei vacina e tive dor de barriga, porque eu comi uma feijoada. Aí vão falar que eu tive dor de barriga porque eu fui vacinado. Mas quando as pessoas morrem de Covid, aí o advogado do vírus sempre quer defender que não foi isso, não foi aquilo, etc. Então, se a gente puder falar de notícia boa, nesta madrugada, às 3h40, vai chegar o primeiro lote de vacina pediátrica da Pfizer, vai chegar em Viracopos, 1.200.000 vacinas. Ainda é muito pouco, mas é o primeiro lote de um carregamento de até de 20 milhões de doses que o governo espera receber até o fim de março. A vacina da Pfizer, como vocês estão vendo aí a imagem, o leitor está vendo, a vacina da Pfizer para criança tem a tampa laranja, é diferente da tampa roxa da vacina para adolescentes e adultos, por isso que a gente sabe que a vacina é para criança. O Ministério da Saúde espera receber ao todo... Deixa eu ressaltar isso que você mencionou, CD, que é importante, porque a gente viu acontecer, obviamente são casos pontuais, às vezes uma vacina sendo aplicada de forma equivocada. Então você que vai levar seu filho para vacinar, sua filha para vacinar, preste atenção no frasco. A vacina é a tampa laranja. Então, se for roxa, espera aí, vê direitinho, porque não é a tampa laranja. Não é porque são coisas básicas, mas que às vezes pode acontecer, né? Às vezes você vai lá para o interior, no rincão lá do interior do Nordeste, uma prefeitura a pessoa não está muito bem treinada, acaba pegando a vacina errada e aplicando, né? Porque a dose é diferente, não é isso, CD? Sim, a dosagem é um pouco menor, é um pouco menos do conteúdo do RNA mensageiro, que tantos bolsonaristas estão falando aí. O RNA mensageiro não tem nada demais, todos nós temos, a gente precisa para sintetizar proteínas, ele é essencial para a vida humana, você tem de um jeito ou de outro. Mas, Cláudio, a aplicação dessa vacina em salas separadas da sala de vacinação de adolescentes e adultos é uma das recomendações da Anvisa do Ministério da Saúde, então os postos de saúde vão organizar tudo para não confundir, para ninguém tomar nem adulto tomar vacina para criança, nem vice-versa. É apenas importante para o leitor saber que a vacinação de crianças ainda não começou no Brasil, porque esta vacina pediátrica, esta vacina com a tampa laranja, ainda não chegou no Brasil, que o Ministério ainda não tinha comprado. Com 20 milhões de doses até o fim de março, será possível aplicar a primeira dose em todas as crianças de 5 a 11 anos no Brasil até o fim de março. A gente vai demorar o primeiro trimestre inteiro para que todas as crianças no Brasil, nessa faixa etária, tenham a primeira dose. O deputado Dr. Luizinho, que conversou com o Papo Antagonista semana passada, ele puxou a orelha do Ministério da Saúde nesse sentido, porque isso significa que as crianças não serão completamente imunizadas antes do retorno letivo. Então, quer dizer, vai começar a volta às aulas, e muitas crianças ainda não terão a primeira dose, terão apenas a primeira dose. O Ministério da Saúde vai usar intervalo de 8 semanas para a vacina da Covid. Separadamente, já que para a gente completar tudo certinho, separadamente está pendente um pedido do Butantan à Anvisa para aplicar a Coronavac também em crianças, aí crianças a partir dos 3 anos. Ao contrário da vacina da Pfizer,
a Coronavac já está pronta para aplicação, porque as doses já estão prontas e a Coronavac não usa uma versão pediátrica. Então, assim que a Anvisa aprovar a Coronavac para crianças, essa aplicação pode começar imediatamente, porque o Brasil tem estoque de Coronavac, e aí não precisa esperar chegar uma vacina pediátrica, Cláudio. O ministro Marcelo Queiroga e outras autoridades bolsonaristas querem imaginar no Brasil que existe um debate sobre a obrigatoriedade de vacina de crianças, que alguns pais têm liberdade ou não de vacinar crianças. Isso é falso. A vacinação de criança no Brasil é obrigatória por lei. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990. Aliás, eu aprendi, Cláudio, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente quando eu era criança, lendo um gibizinho da Mônica, que fizeram um gibizinho especial sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, então eu já sabia sobre a importância do Estatuto. E o STF já pacificou esse entendimento em dezembro de 2020, por 11 votos a 0, inclusive com o voto do querido Cássio Nunes, que vacinar criança no Brasil é obrigatório. Não existe esse debate de liberdade de papai e mamãe. É obrigatório vacinar criança e ponto final. Lá no Canadá, no Quebec, eles criaram alguns programas de incentivo. Põe aí na tela, Daniel, por favor. 2 programas de incentivo para vacinação. Um é o seguinte: quem não se vacinar vai ser multado, vai ser taxado aqui, ó. O primeiro-ministro lá da província canadense do Quebec, François Legault, disse o seguinte: estamos trabalhando uma contribuição para todos os adultos que se recusam a tomar vacina. Eles representam um fardo financeiro para os demais canadenses. Isso aí é justamente a concepção de viver numa sociedade, é a concepção da coletividade. Você não adianta, esse pessoal ficar falando em liberdade, é liberdade. Você tem liberdade para decidir se paga ou não os seus impostos, CD? Eu não tenho, não. Até onde eu saiba, de que liberdade nós estamos falando? Então quero ver, então, fala assim, não, quero liberdade, eu quero poder escolher se eu pago ou não o IPTU, o IPVA, não é? Fora os IPIs da vida, os ICMS embutidos. Então, assim, vamos parar com essa conversa fiada desses negacionistas. Ó, a outra aqui, ó, a outra política. Vacinação lá no Quebec quadruplicou com a exigência de certificado de vacinação para comprar álcool ou maconha. Então, aí, ó, todo mundo fala assim, não, deixa eu me vacinar. Tem muitos papais e mamães aí que também adotariam essa política, lembrariam-se de vacinar com essa política. Cláudio, na Faculdade de Relações Internacionais, a gente aprende sobre the carrot and the stick, a cenoura e o pedaço de pau, que é quando você tem 2 tipos de políticas ou incentivos, que você tem o positivo e o negativo. Nesse caso, você tem uma multa, e aí depois você tem um incentivo para poder comprar a erva ou a cachaça, né? Então, acho que nesse caso, em vez de ser a cenoura e o pedaço de pau, é a cachaça e a multa. Falou em cachaça, já tem candidato correndo aí, já querendo chegar logo. E cujo número não é o 51. Nada, a cachaça é só para tirar foto. Né? Só para tirar foto. No gabinete vinho caro, Romanée Conti, até aprendeu a falar decanter. Eu lembro desse candidato aí que aprendeu a falar decanter, que achou muito chique. Eu sei de candidato que é esse aí. CD Silva, obrigado, hein? Muito boa a explicação. Olha, fundamental, porque a gente tem, nessa pauta, né, CD, a gente tem uma prestação de serviço importantíssima para a sociedade, é uma pauta de política pública, é uma pauta emergencial, e ela traz um conteúdo de política pública fundamental. Então, parabéns aí, vamos continuar, vamos seguir e monitorar. Eu não sei se você, acho que a gente só não falou, né? Lá em São Paulo, o Dória anunciou já um pré-cadastro, né, de vacinação. Isso. O governador Dória anunciou um pré-cadastro, o pai ou mãe vai no site da Secretaria de Saúde, tem um link, e ele diz que agiliza na hora de vacinar as crianças. A vacinação de crianças pode começar amanhã no Brasil, vai depender aí da inspeção do INCQS, etc., porque as primeiras vacinas vão chegar ao Brasil, no aeroporto de Viracopos, 3h40 da madrugada desta quinta-feira.
10 da manhã, o Queiroga faz um evento com transmissão ao vivo no aeroporto de Guarulhos, onde fica o centro de logística de grande fama no Brasil, a logística do Ministério da Saúde. E aí essa distribuição deve começar ao longo da quinta-feira. A expectativa do número 2 da saúde, Rodrigo Cruz, até semana passada, era que a vacinação de crianças comece na sexta-feira, dia 14. Mas a gente vai acompanhar em Antagonista ao longo de amanhã todo esse desenvolvimento aí da chegada do primeiro lote de vacinas da Pfizer para crianças.